Olá, receba o like da Amazé. Que tal bater um papo hoje sobre o conto? A nossa conversa hoje vai ser sobre esse gênero textual. Um gênero textual de ficção. É uma narrativa ficcional. Uma narrativa que me atrai muito. O leitor, num dado momento, se envolve com a história que é contada. E o narrador, com sua astúcia, vai seduzindo esse leitor. Mas o conto, assim como qualquer outro gênero, tem características específicas. É uma narrativa ficcional, como já disse, organizada em forma de prosa, muito diferente do poema, é organizada em forma de paragrafação, apresenta uma introdução, um enredo, que é a própria história. A introdução você vai buscar envolver o leitor, chamar a atenção do leitor. Há pessoas que começam dizendo, num certo tempo, num período muito distante, numa certa época, certo dia, o mais comum era uma vez. Então a introdução é iniciada dessa forma. Você vai começar a situar o leitor apresentando a história, apresentando o fato ocorrido. Além da introdução, nós temos nesse enredo a complicação. É a partir daí que começa a surgir o conflito dentro da história. Temos que pensar o seguinte: o conto, assim como várias outras histórias, remete a uma época antiga. Antigamente as pessoas, ao final de tarde, no início da noite, contavam várias histórias engraçadas, histórias interessantes, histórias de fantasia e histórias horripilantes para as crianças, para os adolescentes e até para os próprios adultos. Então, dentre essas histórias está o conto. E como eu ia dizendo, a partir da complicação que vai surgindo na história, vai se formando um conflito, um suspense, algo que envolve você, leitor, e que lhe chama muita atenção. Algo que de repente remete a uma certa realidade. Daí dizer da verossimilhança, porque no conto tem aspectos que remetem a esse contexto real. Embora seja uma narrativa de ficção, há muita fantasia, muita imaginação, muita criatividade por parte do leitor, mas também há essa referência a aspecto da realidade. Você pensa, isso aqui de repente poderá acontecer na vida real. É a verossimilhança do conto. Daí dizer assim, o conto, esse conto é verossímil, porque tem essa característica de aproximação da realidade. Então, gente, querido leitor, queridíssima, colega e coleguinha, a partir desse conflito no conto, você poderá chegar àquele ponto máximo ou máximo, aquele ponto onde você de repente pode ter uma surpresa, aquele momento onde o conflito é maior, é um conflito muito intenso, forte e que prende muito a sua atenção, como num capítulo de novela. Esse ponto é o clímax. Quando você tem um clímax na narrativa, significa que o seu final já está se aproximando. Então, depois do clímax na narrativa ficcional, você vai ter o desfecho. Mas é interessante nós pensarmos também que em um conto há um tempo. Há um tempo que pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico diz respeito àquela lógica de acontecimento dos fatos. Então, os fatos são apresentados em uma sequência lógica, num período organizado,
início, meio e fim. E o tempo psicológico se refere ao emocional do personagem, a condição socioeconômica e cultural do personagem. A moral do personagem pode ser do ou da personagem. Se refere às emoções da personagem. Num dado momento, esse determinado personagem volta ao tempo, começa a pensar em alguns aspectos vividos anteriormente, em lembranças, memórias. Então, esses aspectos são chamados de tempo psicológico, tempo referente aos personagens de forma específica. E isso poderá definir a condição desse personagem, o período em que esses fatos aconteceram e ainda o grupo social a que pertence determinado personagem. Mas é interessante também nós pensarmos que existe o espaço psicológico e o espaço cronológico. O cronológico nós temos os determinados lugares que são definidos no tempo, assim como o espaço psicológico que diz respeito aos personagens, a essa própria condição econômica também que está atrelada a isso, que está relacionada relacionada tanto ao tempo quanto ao espaço psicológico. Então, o tempo retomando, você tem o tempo psicológico que diz respeito a essa lembrança, a esse aspecto emocional, a essa volta no tempo do personagem. E o espaço psicológico, bem específico, diz respeito também aos aspectos emocionais e à condição econômica e social da época em que o fato acontece. A condição econômica e social do personagem que ele é apresentado. Mas assim, de forma geral, é bom nós pensarmos o quão é interessante ouvir um conto. O quanto é interessante você naquele momento viajar no tempo, você se envolver com a história, você pensar que algumas coisas ali são realmente sonho, não passam de sonho, mas que num dado momento, alguns aspectos ali apresentados poderiam até ser passíveis de acontecer. Bem, meu caro colega, meu coleguinha, é interessante nós pensarmos e vermos um exemplo, né? Você tem um exemplo de um conto. Havia um garoto muito interessante, um garoto que gostava de ler, Num certo dia ele se depara em um local, como se ele estivesse numa caverna, e de repente observa que ali estão muitos e muitos livros. Percebe que aquele lugar era semelhante a algo que ele já tinha visto. Ele observa e diz: vixe, eu conheço esse lugar. Será que não é conhecido meu? Será que eu já estive aqui? Ele se depara numa caverna. Um lugar escuro, fúnebre, mas que tinha algumas velas. Estava um pouco escuro, apenas essas velas traziam uma pequena luz. E através dessa luz, ele começou a visualizar ali alguns livros presentes. Se dirigiu ao primeiro cujo olho percebeu, olhou e disse: ah, eu conheço esse livro, parece que eu já o vi em algum lugar. Olhou ao lado e viu um outro livro, e esse também não me é estranho. Por que será que eu estou aqui? Que lugar é esse? E ele, sem entender, de repente, apareceu um velho, uma imagem de um velho próximo a ele. Ele disse: ô Senhor, por que eu estou aqui? Parece que eu conheço esses livros, Senhor. O Senhor apenas olhou para ele e disse: será que você não tem um débito a pagar? Ele disse: ô Senhor, por favor, quero ir embora. Quero sair daqui, Senhor. Onde está a minha família? O Senhor olhou para ele e disse: certamente, logo você vai encontrar sua família. Mas antes, pague seus débitos.
Que débitos, Senhor? O Senhor disse para ele: não se lembra? É bom você lembrar. Você tem alguns débitos a cumprir. E só vai sair desse lugar depois que pagá-lo. E comece, vamos, comece logo por esse que está em sua mão. O jovem, sem entender nada, olhou o livro que segurava e de repente começou a lembrar. Era um livro que ele tinha começado a ler há muito tempo e não tinha concluído a leitura. E de repente veio-lhe um estalo. Ele pensou: nossa, não foi só esse que eu deixei de ler. Eu não gostava de ler. Lia quando minha mãe dizia para eu ler. Eu começava a ler um livro, parava, começava outro e parava também. Nesse exato momento, o jovem descobriu qual era o seu débito. Foi se dirigindo ao Senhor e disse: Senhor, quando ele falou assim, o Senhor passou por uma nuvem de fumaça e desapareceu. E o jovem lá ficou para cumprir o seu débito. Amigo, amiga, por hoje é só. Peço a você que se inscreva nesse canal, toque aí o sininho, faça a divulgação do canal. Espero ter contribuído um pouco com você a respeito do conto. Em outro momento voltarei trazendo mais um conto para você. E que tal um conto de humor? Que tal um conto de terror? O conto é uma narrativa de ficção. É uma narrativa onde você trabalha a imaginação, a criatividade, com seu enredo fantástico, com seu enredo maravilhoso, com seu enredo ficcional, poderá envolver alguns dos leitores. Ou, podemos dizer, todo e qualquer leitor. Receba o like da Mazé, deixe aí o seu like, aperte o sininho e mais uma beijoca da Mazé.